Começa agora mais uns minutos de desenho, hoje desenhando o irmão do Jor-El. Sim, um personagem muito importante para mim, já que eu trabalhei no desenho animado, que você pode ver aí são algumas cenas que eu tive o prazer de fazer quando eu trabalhava lá no Copa Studio, no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro trabalho que eu tive com animação e eu sou muito grato pela oportunidade oferecida pela equipe que criou o Irmão do Jor-El de me ensinar as bases da animação e tudo que eu aprendi e que acabou me levando a trabalhar em outros lugares e evoluir na minha carreira. Eu gostaria de mandar um abraço aí pro Juliano Henrico, pro Vini Wolf e para toda a equipe do Copa Studio. Então bora lá desenhar o Irmão do Jor-El, mas primeiro você tem que dar o seu like, se inscrever e clicar no sininho. A primeira coisa para desenhar o Irmão do Jor-El é você fazer um traço e bota a cabeça, e daí você vai adiciona o braço, começa a desenhar a cabeça do Tosh, depois desenha os olhos, depois você desenha, pronto. Viu como é fácil? Para quem trabalhou na série, é fácil fazer um desenho assim em poucos minutos. O quê? Não entendeu? Como assim? Eu expliquei tão bem. Zoeira. Não, eu vou usar o Photoshop e vou fazer um passo a passo bem detalhado para vocês verem o que se passa na minha cabeça quando eu estou desenhando. A primeira coisa que você faz é um traço para definir onde seria a linha de ação do Irmão do Jor-El. Em seguida, você define um círculo que seria a cabeça dele. Divide esse círculo no meio, numa linha que passaria entre os olhos dele. A cabeça está dividida e veja que isso já cria como se fosse um volume, ela vira uma bola. Uma segunda linha dividiria o que seria a altura dos olhos e um pouquinho abaixo dessa linha você pode começar a tentar posicionar os olhos. Posiciona um olhinho e aí depois você posiciona um outro olhinho. Aqui já temos basicamente a estrutura do personagem. Eu já posso colocar aqui o narizinho e a boquinha. Quase já dá para ver que está saindo o Irmão do Jor-El. Em seguida a gente desenha a coluna e a cabeça do Tosh. Sim, é porque ele vai estar montado no Tosh. Aí você faz a mesma coisa, divide a cabeça no meio, adiciona um olho, o outro olho e pode fazer uma marcação onde ficaria o focinho do Tosh. Tudo com traços bem simples. Na ponta vai o nariz. Em seguida a gente marca a altura onde vamos desenhar o tronquinho do Irmão do Jor-El. O tronco dele é como se fosse uma sainha que se liga ao pescoço. E também podemos já esticar o bracinho. O bracinho dele é fininho quando sai do corpo e quando chega no final perto da mão ele engrossa um pouco. A pelvis dele logo um pouco abaixo. É importante desenhar também o que está por trás das coisas para não se perder e manter a consistência do desenho. Estica a perninha e já começa a fazer a botinha. Da botinha adicionamos o detalhe da bermudinha e a bundinha. A bundinha. Agora vamos fazer a vareta que ele está segurando. E já vamos colocar o nó da sacola, feita com lençol, e completar a parte de baixo da sacola onde as coisas estão dentro. Sempre seguindo essa estrutura para não se perder. Aí a gente marca onde seriam os ombros e o quadril do Tosh. Da ponta do ombro a gente começa a esticar, com um desenho de palito mesmo, o que seria o braço dele. O braço dele está dobrado e a outra pata estaria encostando no chão. Eu uso uma bolinha na ponta para marcar o volume da mão. Aqui divisão do cotovelo. E agora vamos lá. A perna, a mesma coisa. Lembrando que a perna do cachorro é como se fosse um zigue-zague. Presta atenção. No outro lado do quadril, a gente marca a outra perna. A outra perna vai estar tocando o chão. Pronto. Isso aí é a estrutura básica. Em cima disso a gente vai começar a detalhar e adicionar. A gente vai sempre trabalhando das formas maiores, primeiro resolve o esqueleto, as formas maiores, e depois faz uma segunda passada desenhando as formas menores, e aí uma terceira passada desenhando os detalhes pequenos. Por exemplo aqui que eu resolvi todo o esqueleto do personagem com boneco palito, aí eu posso começar a colocar uns detalhes menores, tipo a orelha aqui. O que é a próxima etapa? A próxima etapa eu apagaria isso tudo, e começaria a adicionar os detalhes extras, porque aí sim a gente pode trabalhar nos detalhes, em cima de um desenho que está bem estruturado. Vamos lá? Começa pelos olhinhos do Irmão do Jor-El, já desenha a pupilinha, aí assim pode adicionar a dobrinha do olho, o narizinho, a boquinha já adiciona os dentinhos, a bochechinha, tem que ter cuidado para ela seguir o volume da cabeça, é um pouquinho gordinha. Já podemos adicionar o cabelo,
Sempre lembrando que ele tem que ser maior que o círculo da cabeça, porque o cabelo ele tem uma espessura. Já desenhamos a blusinha dele e fica bem fácil de seguir quando você já fez a estrutura. A botinha eu vou dar uma detalhada melhor aqui, a pontinha dela é um pouco mais fina. Mais detalhezinho da boca. E vamos lá para a mãozinha dele. Desenho os dedinhos, respeitando esse círculo que a gente fez para marcar a mãozinha. E em seguida a vareta e o bracinho. Agora eu vou dar uma boa dica de como desenhar a mão do irmão do Jor-El. Você começa com um formato de gota invertido. E aí você adiciona os dedinhos. A mão dele é gordinha na ponta, os dedinhos são bem separados. Depois que você adicionou os dedinhos, na junção dos dedinhos você pode cavar um pouco aquele primeiro formato para deixar o formato da mão mais definido. E aí você vai ter a mãozinha do irmão do Jor-El. Ela é gordinha e parece a mãozinha de criança, é bem fofita, como diria o Juliano Henrico. Agora a gente parte para dar um trato no Toshi. Começar a adicionar os detalhes dele, a sobrancelha, as pálpebras, o olho. Ele tá olhando meio bravo pro irmão do Jor-El. Adiciona o nariz, adiciona as dobras do rosto. E aí vai indo, adiciona a boca, o queixinho. Se você estiver seguindo passo a passo, você pode pausar esse vídeo a qualquer momento para relaxar e caprichar no traço. Bom, vai adicionando o cabelinho, pelinho. Aí eu posso começar a dar volume no braço. O braço ser mais gordinho, claro que é a estrutura de palito. E as mãozinhas. Aqui a gente está vendo a coluna dele, como a gente já tem a coluna, a gente pode definir que o tronco dele. Eu estou desenhando em roxo aqui o tronco, que é um pouquinho mais gordinho, mas você pode ver que com uma figura geométrica, que parece um feijão, a gente consegue saber onde está o tronco dele. Esse é o volume do tronco. O volume significa a largura, o que ele ocupa no espaço. Ok, sabendo o volume, a gente pode puxar o pelinho da bunda, a patinha. E pro final, continuando a coluna, o rabinho. Adicionamos mais um detalhezinho no rosto. Agora vamos refinar o traço do saquinho. Aí, vou colocar um pouco mais de cabelo no canto da cabeça do irmão do Jor-El, porque o cabelo dele vai um pouquinho mais pro lado, assim como se fosse um cabelo de palhaço. Pronto, agora temos aí o esboço. Em seguida o tie-down, que seria o refinamento do esboço. E é mais ou menos isso que aconteceu na minha cabeça enquanto eu estava fazendo esse esboço no papel. Sempre começando pela estrutura, apaga a estrutura e aí sim finaliza com os detalhes em cima. E agora vamos começar a pintar. Eu separo as minhas tintas, as várias cores que eu poderia utilizar para o irmão do Jor-El, meus pincéis, a forminha de gelo e vamos lá. Começa com a cor de pele, bastante água, espalha bem, vou espalhando bem, e aí eu uso a mesma cor, só que mais forte, concentrada, para fazer a sombra do rosto. Sempre assim, começo mais claro, espalhando bastante água, e depois uso a cor mais concentrada para fazer a sombra do rosto e a sombra das cores. Faço isso a mesma coisa no bracinho, uma aguada e depois mais concentrada, sempre trabalhando do mais claro para o mais escuro. É a mesma coisa a perna. Mas dessa vez eu vou utilizar um azul, sim, uma tinta azul. Para quê? Para fazer sombra. Esse desenho a gente vai fazer uma coisa diferente, que eu não tinha tentado antes, é reforçar as sombras utilizando um tom de azul. Vai ficar uma cor meio fria e vai ficar bem interessante o contraste das cores mais quentes para quando for indo para sombra, as cores mais escuras. Agora com o ocre, o famoso amarelo queimado, eu começo a pintar o Toshi. Começa bastante água e vai indo, espalhando de onde tinha mais tinta para menos tinta, junto com a água. E aí eu vou molhando o pincel de novo com água e sempre partindo do mais escuro para o mais claro. Sempre marcando nas sombras o mais escuro e empurrando com a água a tinta para o mais claro. Estou usando bem aquarelado dessa vez, porque o irmão do Jor-El é um desenho com as cores bem clarinhas. E aí eu continuo pintando a bundinha do Toshi, dou uma secadinha e continuo avançando. Reforço um pouco as sombras, posso até sugerir uma textura do pelo. Mais um pouquinho aqui, detalhezinhos. E ok, o Toshi está praticamente pronto, o rabinho. Agora, antes de partir para o irmão do Jor-El, eu pego a cor mais escura e já começo a reforçar a parte onde o pé do irmão do Jor-El encosta no Toshi, que aí faz um pouco de sombra. Isso que eu chamo de sombra de contato. Ok, agora com uma tinta escura, um marrom escuro, a gente começa a pintar o cabelo dele. É aquela mesma coisa.
começa com a tinta bem diluída, bastante aguada, e vai espalhando. Conforme você for espalhando, a tinta vai ficando mais clara. E aí você vai lá, molha de novo na tinta, do escuro para o mais claro, e vai espalhando, 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 reforçando bem a cor do cabelo. Mais uma secadinha, mais umas pinceladas. E é basicamente isso, temos o cabelo terminado. Agora sim a botinha com uma tinta amarela. Eu não vou fazer muita firula aqui nessa botinha, apenas preencher ela e preencher também a bermudinha. Aí, já que eu tô pintando a bermudinha com vermelho, eu já deixo o pincel sujo mesmo e já começo a pintar dentro da boca, só misturando uma cor para deixar um pouco mais de cor de pele assim dentro da boca, e aí já resolve a cor. Logo na sequência, eu vou usar aquele azul, o mesmo que eu usei no rosto do Irmão do Jorel, para fazer a sombra do Toshi. Com a tinta azul bem diluída, eu vou marcando as áreas de sombra para todo o desenho ficar com esse mesmo tom de azulado na sombra. Olha como fica interessante. Parece que tem uma cor mais fria, e eu posso já ir usando essa sombra, essa cor azul, para ir marcando as outras partes também. Não só o Toshi, como a botinha do Irmão do Jorel. Já começa a marcar as olheiras do Toshi e os diversos detalhes. É um processo bem simples, na verdade eu estou só usando o azul para reforçar as sombras. Vai esperando secar um pouquinho, vai reforçando. Também posso fazer isso no Irmão do Jorel, reforçando as sombrinhas dele com azul. Pinta a linguinha. Estamos quase lá. Agora eu pego uma cor mais escura e vou pintando a roupinha dele. Essa cor é um marrom escuro, parecido com o do cabelo, só que eu concentrei mais a tinta, porque a camiseta dele, na verdade, no desenho animado é um cinza bem escuro. Esse cinza bem escuro eu posso usar até para reforçar algumas partes de sombra do desenho todo, como aqui estou fazendo no Toshi. Olha só como isso já vai marcando bastante o traço e fazendo as coisas se destacarem. Detalhes onde se concentraria a sombra. Agora uma tinta marrom para pintar a madeira que está segurando a trouxinha. E a trouxinha eu uso um tom azulado para fazer a sombra dela. Continuo com o tom azulado, reforçando a sombra dela. Continuo com o tom azulado, reforçando sempre a sombra do tecido. Lembrando que eu posso deixar bastante, como o tecido é branco, eu posso deixar bastante parte com a cor do papel mesmo. Eu não preciso preencher tudo com cor. E vou marcando as sombras. E agora sim, com a tinta vermelha, eu posso fazer o tecido. No caso, a estampa do tecido. Vou marcando as bolinhas, daquele mesmo esquema, do claro para o mais escuro. Agora com um pouquinho de azul bem diluído, secando com um papel, eu posso marcar os olhos, porque o olho não é todo branco. O olho sempre, a sombra dele vai ter um pouquinho de cor. No caso eu usei o azul. O cabelo agora eu vou dar uma reforçada, do mesmo jeito que eu tinha pintado antes, só para ele ficar mais escuro. Pinto a sombra, também com um tom um pouco azulado. E uso mais escuro para reforçar ainda as partes de baixo. Olha só como já está criando um volume legal. Reforça um pouco mais a franja e as partes claras com o amarelo ocre no Toshi. Sugerindo uma texturinha, mas nada muito marcado não. Opa, aqui eu sujei um pouquinho. Mas já vamos aproveitar que eu sujei um pouquinho e fazer o fundo usando essa tinta azul bem diluída. Passa água pra caramba e depois taca a tinta em cima. Olha como fica bonito. E vai espalhando com o pincel do escuro pro mais claro, do escuro pro mais claro. Acho que é isso aí. A pintura é basicamente isso. Espera secar e já pega aquela canetinha preta e vamos indo para fazer o contorno. O contorno é aquele esquema de sempre, se você já acompanhou meus vídeos anteriores. Na parte onde está mais clara, você faz mais fino. Na parte mais escura, mais grosso. Olha a parte de baixo da orelha dele. O traço já ficou um pouco mais grosso. Mas no Irmão do Jorel não tem muita variação de traço. Então aqui eu não estou carregando tanto. Basicamente estou contornando o desenho e marcando os detalhes. Ó, aqui embaixo da barriga, embaixo da pata, botei um pouco mais escuro. Já nos outros locais eu faço o traço mais fininho.
Às vezes é bom botar um papel para você não encostar em cima e borrar tudo. Veja só, eu uso o papel para apoiar minha mão e para fazer os detalhes fininhos aqui de cima do focinho, o nariz. Aí vou continuando, faço a barriga, as patinhas. Posso sugerir o pelinho dele conforme vou contornando. Bem simples, vai passando. Agora o irmão do Jorel, contorno a botinha dele e vou usando o traço para delinear melhor o pescocinho. Quando vai fazer o rostinho do irmão do Jorel, toma cuidado para fazer o traço bem fininho. Cuidado para não carregar no traço do rosto, porque é uma área delicada e você pode estragar a expressão dele se não fizer com um traço bem fino, bem cuidadoso. Vamos lá, continuando o traço na mãozinha, o bracinho, é aquela coisa, relaxando, pode botar ouvir uma música e vai fazendo, se divertindo, sossegadão. Quase terminando o rosto aqui, com o traço bem fininho, usando um papel para não borrar. E o cabelo dele, vamos fazer essas espirais, mas muito cuidado para não preencher tudo, porque o cabelo dele, se você olhar o irmão do Jorel, o cabelo dele é vazado, dá para ver a cor no fundo, e por isso que eu pintei. E em cima esse acabamento enroladinho. Alguns detalhezinhos, mais uns fiozinhos de cabelo, e é isso aí, é só assinar. Tá pronto o nosso irmão do Jorel. Não ficou legal? Eu achei que ficou bacana. Tá parecido com o do desenho. E falando em desenho, lembre de mandar o seu desenho para unsminutosdedesenho@gmail.com. A gente tá esperando lá para botar na galeria. É isso aí, por hoje é só. Não esquece de falar nos comentários aí se você gostou do vídeo, se não gostou, o que você quer aprender a desenhar, qual personagem você quer pro próximo episódio, que eu tô ligado aí, vou ler todos os comentários e vamos interagir, eu quero saber a opinião de vocês. Valeu, pessoal, até o próximo Uns Minutos de Desenho, encontro vocês semana que vem.